Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo, por este momento que iremos ter estudando a Sua Palavra. E também ficamos agradecidos a cada um de vocês, amigos, irmãos, onde quer que se encontram, estudando a Bíblia conosco. Nós agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecemos a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós queremos também agradecer a todos vocês que escrevem para o canal, dizendo de onde vocês nos ouvem e estudam conosco a Bíblia. E queremos mandar aqui um alô para Neuza, que é lá de Vilhena, em Rondônia. A Neuza é amiga da Creuza Maria Teixeira e também do Evilásio, esposo da Creuza. São todos lá de Vilhena, em Rondônia. Um abraço a vocês. Paula Evangelista, de Itajaí. Rosilei, de Francisco Beltrão. Raimundo Nonato e Kátia, do Rio de Janeiro. Zilda Oliveira Sampaio, de Itaquaquecetuba. E também Eva de Goianésia, em Goiás. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e iremos mandar sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, nos encontramos diante da Tua presença, agradecidos por este dia de vida, por este momento que teremos estudando a Tua Palavra. Te agradecemos por tudo que tens feito por nós até este momento. E também, neste momento, pedimos a unção do Teu Espírito Santo para entendermos o estudo que iremos fazer. Abençoe a cada amigo, cada irmão, onde quer que esteja, estudando conosco a Bíblia, e especialmente aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu sabes as lutas e os problemas que cada um tem enfrentado. Faça, pois, a Tua vontade e não a nossa na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando o capítulo 6 de Daniel e aqui nós encontramos o decreto que foi assinado pelo rei Dario. Ele foi enganado pelos seus sátrapas e também presidentes, dizendo que todos estavam de acordo que ele assinasse um decreto que qualquer um que buscasse qualquer outra fonte a não ser o próprio rei para solucionar os seus problemas, esta pessoa deveria ser lançada na cova dos leões. A intenção destes homens era exatamente pegar Daniel, porque eles tinham ciúmes, invejas de Daniel, porque Daniel era um homem dotado de grande sabedoria, inteligência, muito mais do que todos os sábios lá da Babilônia e agora do reino Medo-Persa. E eles queriam tirar Daniel do caminho deles. E o rei então assinou esse decreto e eles foram então vigiar a casa de Daniel, porque sabiam que Daniel ele poderia continuar orando, buscando favores de Deus, do que buscar o rei nesses 30 dias. E exatamente aconteceu assim. Eles ficaram ali vigiando e, dado o horário costumeiro que Daniel orava, ali estava ele no seu quarto, de joelhos, com as janelas abertas, voltado para Jerusalém e orando a Deus. Por que Daniel orava com as janelas abertas e voltado para Jerusalém, em direção de Jerusalém? Porque Daniel, ele tinha certeza que a promessa de Deus iria se cumprir, que o povo de Israel, que estava cativo lá em Babilônia, iria ser liberto quando completasse os 70 anos. E ele então orava com as janelas abertas para que os outros judeus que ali estavam também pudessem ver que ele cria na promessa de Deus e que os judeus também deveriam continuar crendo que Deus haveria de cumprir aquela promessa. Daniel não estava orando ali afrontando o decreto do rei, não. Daniel estava orando porque ele estava adorando ao Deus eterno. Ele sabia que poderia ser lançado na cova dos leões por estar desobedecendo a ordem. Mas como diz o apóstolo Pedro lá em Atos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens.
É claro, irmãos, que nós temos que obedecer às leis do país. Nós, como cristãos, deveremos ser os primeiros a seguir rigorosamente as leis de trânsito, não burlar as leis de trânsito. As leis que dizem que nós deveremos declarar o nosso imposto de renda, ela também deve ser cumprida fielmente pelos cristãos. Nós não podemos sonegar nada. Nós somos os primeiros, temos que ser os primeiros a fazer aquilo que o Estado pede. Mas quando essas leis afrontam ou confrontam-se com a lei de Deus, aí nós devemos obedecer a Deus. E é o que Daniel estava fazendo. Nós queremos ler com vocês Daniel capítulo 6, do verso 11 até o 23. E assim nos diz a palavra de Deus. A partir do verso 11 do capítulo 6. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor, é uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. E quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando num modo de livrá-lo dessa situação. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram: ó rei, o Senhor sabe que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei disse a Daniel que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e o colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos seus divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Que maravilha, irmãos! Veja como vale a pena nós confiarmos em nosso Deus. É claro que existem situações em que muitos dos fiéis servos de Deus não serão livrados. Irá realmente acontecer aquilo do qual as pessoas estão querendo fazer contra o servo de Deus, mas deveremos nos manter fiéis, porque quando nós nos mantemos fiéis a Deus, mesmo que tenhamos que passar pela morte, por uma situação que nós não gostaríamos de passar, Deus será louvado, será honrado, e a nossa coroa com certeza estará garantida. E Daniel, ele foi honrado por Deus. Daniel era um homem que, como nós já dissemos aqui, desde a sua infância, ele foi fiel e obediente a Deus. E não é agora, no final da sua vida, já com quase 90 anos, ele iria desobedecer a Deus, iria aceitar essa imposição de não orar a Deus, mas ir ao rei pedir um favor que somente Deus pode conceder. Nós vivemos num mundo, amigos e irmãos, em que aqueles que querem se manter fiéis a Deus sofrerão perseguições, irão passar por momentos difíceis na vida, mas nós temos que ter em mente que o anjo do Senhor estará ao nosso lado e em muitas situações haverá livramentos e Deus irá operar maravilhosamente. Em outras situações, muitos irão padecer, mas nós deveremos continuar sendo fiéis
a esse Deus. Nos diz a palavra de Deus que quando o rei autorizou que Daniel fosse lançado na cova dos leões, ele foi a Daniel e falou assim: o Deus a quem você serve, ele poderá livrá-lo. Veja que confiança também Dario tinha no Deus de Daniel. Daniel era um homem respeitado, Daniel era um homem que dava testemunho da sua fé onde quer que ele estivesse. E é por causa da vida ilibada de Daniel que ele foi colocado no reino de Dario, ali no reino Medo-Persa, para ser um conselheiro do rei. E quando o rei tinha que tomar decisões, ele ia a Daniel, porque Daniel era um homem usado por Deus para aconselhar. E então o rei Dario, ele se empenhou até o pôr do sol, até o fim do dia para salvar Daniel, mas não teve jeito. Os homens maus, invejosos, insistiram e o rei mandou que fosse lançado. Logo no outro dia, ao amanhecer, o rei não conseguiu dormir aquela noite. Ele foi correndo à entrada da cova dos leões e ele gritou angustiadamente: Daniel, servo do Deus Altíssimo. Vejam como ele confiava no Deus de Daniel. E então Daniel disse que o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Mais uma vez provado, irmãos, que não há nenhum Deus maior do que o nosso Deus. Não há ninguém que possa fazer qualquer coisa que não seja o nosso Deus fazer por nós. Somente Deus ele pode fazer. Continuemos firmes, confiantes, buscando a direção, a orientação de Deus e nos dispondo a servi-lo, a fazer a vontade dele em nossa vida e que possamos também, através da nossa vida, testemunhar deste Deus que é o controlador de todas as coisas e é um Deus que é amor, que nos ama e ama qualquer ser humano e quer salvar a todos, só que todos, a maioria não irá aceitar. Que nós possamos perseverar na fé e na certeza de que nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Que Deus nos abençoe.